achar que o fato de ser pequeno não deve se preocupar, não precisa se preocupar com gestão. A gestão, ela tem que começar antes do empreendimento. Você vai ter que fazer tudo, tá, da sua empresa. Se você sair do CLT e abrir um negócio, né, o contra-cheque que chega, né, tudo é você que vai ter que fazer, tudo. Eles misturam muito as contas pessoais com as empresariais, né? Cai aquele dinheiro na conta da empresa, o empresário acha que ele está com dinheiro e aí chega às vezes no final do mês, essa conta não fecha. Olá, pessoal! Estamos começando mais um Por Dentro dos Negócios. Hoje vamos discutir um assunto extremamente importante. Muitos profissionais decidem deixar a carteira assinada para empreender no mundo dos negócios. Várias perguntas, esperamos respondê-las aqui. Existe um momento certo para isso? Existe a pessoa certa? Existe um perfil certo para isso? Como que a gente enxerga as oportunidades para aventurar no mundo dos negócios? E para falar sobre esse assunto, temos aqui três grandes feras. Lázaro Carvalho Soares de Araújo, proprietário da Bloco Cical Leve. Lázaro, como é que foi essa oportunidade aí? Como é que você iniciou a sua trajetória no mundo dos negócios? O que é que te levou a essa decisão? Eu iniciei, junto com o meu sogro, né, a empresa no ano de 2009, né? E daí eu me tornei representante, né, da fábrica, né, onde eu adquiri bons conhecimentos, né, juntamente com a equipe de engenharia da fábrica, e daí em diante eu enxerguei um nicho, né, de montar a minha própria empresa, né. Então é um bloco, né, no qual a gente vai falar um pouco dele, né, que ele é um bloco termoacústico, né, é um bloco mais leve, então tem todo um diferencial, né, desse bloco no mercado da construção civil. Eu tenho uma parede desse bloco lá em casa, é fantástico, é uma coisa muito legal. Exatamente. Então eu vou falar Parece mais um que pouco. aquela pedra pombos, que a mulher limpava o pé levinho, né? É a própria. Não é? Exatamente. João Paulo, seja bem-vindo, João Paulo. João Paulo, o João Paulo é fundador da Guia de Lagoa Santa, né, João? Fala um pouquinho pra gente sobre esse empreendimento seu aí. É isso mesmo, prazer, né? Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui para falar sobre esse assunto tão complexo e desafiador, né? Bom, minha trajetória é o seguinte, eu sou programador, né? Eu sou profissional da área de TI, formado, trabalhei bastante tempo nessa área, né? Atuei em bancos e tudo mais. E depois de um tempo, né, eu percebi que com os resultados que eu gerava e com a experiência que eu tinha, eu poderia tentar algo, né, por mim mesmo. Eu não imaginava os desafios, né, eu pesquisei, estudei, obviamente, né, para tomar essa decisão, mas eu me surpreendi bastante com tantos desafios que esse caminho tem, né? A gente descobre coisas que a gente não imaginava, são muitos imprevistos, muito aprendizado. Mas foi dessa forma, assim, foi justamente assim, uma vontade mesmo, né? Eu sempre tive essa vontade de ter um próprio negócio, sempre produzi, né, algo meu, assim, a vida inteira. E depois de um tempo, eu senti a necessidade mesmo de produzir algo para mim, sabe? De fazer algo com o meu nome, com a minha cara, né? Que tivesse o meu DNA ali envolvido. E foi dessa forma que eu escolhi empreender. Eu, no meu conceito, são grandes guerreiros, né? Ser empresário nesse país. Não é isso mesmo, Luiz? Luiz Paulo Neves, grande amigo, que conheci semana passada, superintendente da Seminas. Muito obrigado aí pela sua presença, né? Ô, Luiz, existe um perfil ideal, existe um DNA realmente para esses empresários? Você que está lá na Semina, abriga lá vários empresários, vários guerreiros, né? Como é que é essa história aí, Luiz, na sua opinião? Boa tarde a todos. Jurandir, muito obrigado pelo convite, a oportunidade de estar aqui com vocês. O prazer é todo nosso. Eu diria que é a coragem, porque não só a coragem, mas ter a coragem, ter a perseverança, né? Você não pode desistir, porque o que mais você vai encontrar pelo caminho são dificuldades. E se você não tem aquela força de vontade, não sabe muito bem o objetivo,
dificilmente você consegue prosperar nisso. E vendo aqui os dois casos, né, que me antecederam, você percebe que são pessoas que têm muito domínio técnico, né, daquilo que se propõe a fazer, e nem sempre isso é suficiente, né? Acredito que a gente vai passar por isso ainda ao longo da nossa conversa aqui. Eu não acredito que o empreendedor morra por questões técnicas, né? Ele morre por questões de gestão. E nisso que eu acho que o que a gente faz é muito bacana, né? A gente, lá na AC Minas, nós temos condições de ajudar aí o empresariado nessa jornada dele, que a gente sabe que ela é difícil, é árdua e às vezes nem no início, né, difícil de compensar todo o esforço que você desprende ali, né, no empreendimento. Pessoal, o que realmente motiva uma pessoa a falar assim, não, a partir de hoje eu não quero mais minha carteira assinada, eu quero ser empreendedor, eu quero arriscar a minha vida, eu quero arriscar o meu negócio, porque não deixa de ser um risco, né? Verdade. O que realmente te motivou? O que te motivou, João? O que você percebe, Luiz, lá de motivação nas pessoas? Eu posso dizer que ser empreendedor, né, no Brasil não é uma tarefa fácil, né? A gente quer a liberdade, né, de seguir o próprio caminho, né, sem ser CLT, né? A gente quer alcançar outros objetivos na vida nossa, né, como empresário, né? Então a gente busca ser melhor, né, a cada dia, né? Então você pretende ter uma conquista familiar, um apartamento, uma casa, uma viagem, né? Então isso nos motiva, né? Além da geração de emprego, né, que é super importante e é uma situação que estamos atravessando, né, com muita dificuldade. Você diria então que o primeiro ponto é assim, eu sou dono do meu horário, eu sou dono do meu negócio e eu mando em mim. Exatamente. E ainda podendo ajudar outras pessoas, outros colaboradores, né? Eu saí da CLT, acredito que muita gente, inclusive quando veio essa pandemia de 2020, né, se tornou empresário, né? Acho que por essa questão mesmo, através de comida, de outros segmentos, né? Então, mas cada dia um desafio, né? Concorda com ele, João? Tem outra razão aí a não ser essa de ser dono do próprio nariz. Não, eu acho que a boa parte da motivação é essa. Eu acho que você se vê preso durante muito tempo a um mesmo processo, né, repetitivo. Obviamente que trabalhar com CLT é muito bom, porque você tem muitas vantagens, muita segurança e tudo mais. Então, assim, obviamente, né, tem suas vantagens, mas também tem as suas desvantagens, né? Você é obrigado a comprar a ideia de uma outra pessoa, você tem que vender o produto de alguém que idealizou que não foi você, os processos não foram definidos por você, você não consegue, por exemplo, às vezes dar um emprego para alguém, né? Isso é uma coisa que eu já ouvi muitos empreendedores falando, sabe? Que a maior satisfação que eles tiveram foi quando eles conseguiram empregar pessoas, sabe? Dar oportunidade para as pessoas. Eu acredito que sim, assim, você ser dono não do seu nariz, né, vamos dizer assim, mas você determinar os seus horários, às vezes até o formato do seu trabalho, né, se você vai trabalhar presencial, se você vai trabalhar remoto. O meu caso específico, eu trabalho remoto, né, a Guia-se, ela é uma agência de marketing que tem como DNA, né, que tem como cultura ser baseado no remoto. Então, eu trabalho da minha casa, eu obviamente construí um escritório lá, eu trabalho da minha casa. Então, algumas coisas que são muito boas, por exemplo, né? Eu acordo, tomo café com meu filho, né, com minha esposa. Então, eu vejo eles de manhã antes de entrar no meu escritório para trabalhar. Quando eu vou almoçar antes do meu filho ir para a escola, eu almoço com eles também. Então, eu acho que isso também é um valor que vem sendo visto, né, muito pelas pessoas, assim. Aquela cultura de antigamente, não de antigamente, mas aquela cultura comum do trabalhador que não via o filho acordar, porque ele saía antes. E quando chegava em casa o filho já estava dormindo. Eu acho que isso também motiva muito, sabe? Pode parecer que não, mas isso motiva bastante. Eu acho que isso é muito interessante também. Você acha que esse é o perfil lá, Luiz? Olha, eu acho que sim. Eu acho que o primeiro ponto é a pessoa estar ali procurando a prosperidade dela, né? Ser o dono do próprio caminho, assumir algumas responsabilidades, né? Retornar para a sociedade um pouco do que ela recebeu.
E aí é muito bacana quando você fala, né, de poder pensar na contratação de colaboradores, de gerar o bem social. Eu acho que é bem por aí. Mas isso precisa ser muito pesado, porque a contrapartida disso ela é infalível, tem prazo de tem data de vencimento e é mensal, né? A conta é muito alta. A qualidade de vida que se tem, né, quando se pode escolher o próprio caminho, né? Eu decido que horas eu trabalho, como eu trabalho, o tempo que eu dedico à minha família, isso é fundamental, mas eu não acredito que isso seja o motivador, né? E eu vejo assim, sabe, pessoal? Eu acho que já falei essa frase aqui e vou repetir. A diferença que eu vejo é que a maioria dos quem é CLT, ele faz o que gosta, né? Muitas vezes ele faz o que gosta. Nós que fazemos gestão, vocês que são empreendedores, empresários, porque eu também já fui empreendedor, a gente gosta do que faz. É diferente, né? Porque você tem que ser administrador, você tem que ser RH, você tem que ser comercial, você tem que ser financeiro, você tem que ter essa cabeça. Então, você não gosta do que você faz. O que você faz, você tem que gostar daquilo que você está fazendo para você ter esse perfil de empreendimento. E aguentar o tranco, né, Luiz? Que é o que você está falando. Porque hoje o custo de ser empresário é muito alto, né? E é infalível, né? Tudo tem uma correria, são datas, são compromissos. E a cobrança irrefutáveis. Em cima, né? Você não dorme, né? Você começa o mês... Todo mês você começa sem saber como é que você vai conseguir honrar devendo, né? seus compromissos todos, né? Mas é claro, tem as suas compensações. Quando se consegue, você falou uma coisa interessante aí, né? A gente brinca às vezes do eu-keep, né? Sou eu que faço tudo. Uhum. Mas isso até funciona muito bem até certo ponto e chega, principalmente quando se cresce, isso começa a se tornar insustentável, porque o empreendedor normalmente ele entende muito do negócio dele, que às vezes não é gestão. E chega um determinado momento, o empreendimento dele, a ideia dele, está precisando de gestão, não só mais do conhecimento dele, com a evolução. E tem aquela análise inicial de viabilidade, né, que a gente vê muita gente desprezando aí no início do negócio, e aí vem a grande estatística aí, né? 75% das empresas fecham com menos de 3 meses que foram criadas, né? É o que eu acredito, né? Nenhuma delas fechou, ou grande parte delas, é o que eu acredito, não fechou por questões técnicas. Sim. Mas por questões de falta de gestão. No trato ali do dia a dia, que o empreendedor entende muito do negócio dele e não consegue fazer a gestão. Eu antes de trabalhar na CSA, que hoje eu faço a gestão da CSA, nessa empresa de uniformes personalizados, estou lá há 7 anos, mas eu tinha uma empresa de mentoria empresarial, ou seja, o que é diferente da consultoria, né? A mentoria, você leva a sua experiência, leva o seu conhecimento para dentro daquela empresa. Consultoria não, tem toda uma norma, um procedimento em cima de normas, né, que você vai levar. Então, eu tinha uma empresa dessa, de mentoria. Então, eu me assustei, assim, quando eu montei essa empresa, chamava Evoluir Competências Limitada, com a quantidade de empresas que iniciaram um processo sem uma ideia. O cara teve uma ideia... Tinha a capacidade técnica dentro daquela ideia, eram cozinheiras, eram costureiras, eram manicures, eram fisioterapeutas, e vamos empreender, achava uma ideia e vamos embora. E a quantidade que vai dar errado exatamente por causa disso, né, Luiz, que você está falando, né? E eu acho que aqui o exemplo está bem rico, porque nós temos ali a área de comércio e aqui a área de serviço, se eu não estou enganado. Isso. Eu acho que ele está melhor do que eu sei do ponto de vista de menos peso nas costas. Apesar de que a empresa, né, ela tem porta aberta ao público, né, de varejo, né, mas a grande gama, né, o que a gente mais vende, de fato, é para fora. Então, essas vendas, elas acontecem mais de forma digital, né, seja o WhatsApp, seja e-mail ou por telefone. Né? Mas a gente tem muita venda do varejo também em Belo Horizonte, né? Mas o nosso maior público e para onde a gente mais envia material é de fato a outros estados, né? De sul ao leste, norte ao nordeste, a gente atende todo o Brasil, né? Hoje o meu
público menor que eu tenho no Brasil é o estado do Sul, né? Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Né? Mas as outras praças... E a história é muito bonita da Bloxical Leve. Eu já iniciei aqui falando do AES. Era um transportador, né? Era um cara que fazia transporte e começou a transportar Bloxical para Gerdau. Rio de Janeiro, ele veio o clique, Start, que a gente né? deu o estalo nele lá, né? Opa, esse aqui é um negócio bom. E a Gerdau também, através do seu Júlio, né? Sim. Também reconheceu nele um grande empreendedor, um grande profissional, né? E investiu. E hoje está aí, né? Já na segunda geração, está com o genro, está com a filha. Né? É muito bacana a gente ver, né, coisa caminhando bem. Ô Luiz, você que é o nosso superintendente lá que convive com essa gama imensa de empresários, você seria capaz de me dizer assim, qual o principal erro que se comete no momento desse primeiro empreendimento? Qual que seria? Você já lapidou aí um pouquinho, mas dá uma... Eu acho que eu vou ser repetitivo aqui, mas achar que o fato de ser pequeno não precisa se preocupar com gestão. A gestão, ela tem que começar antes do empreendimento. Não é? Se você embarca naquilo, né, que você muito bem colocou, de que a pessoa está ali, gosta do que ela faz, ela tem mais facilidade, ela vai dedicar mais tempo naquilo que às vezes, o comercial, o cara é um vendedor nato, está com isso na veia, adora vender, adora conversar com todo mundo, adora fazer relacionamento, chega no final do dia, as contas não estão pagas. Né? Então, gestão, para mim, é fundamental em tudo que se vai fazer, e eu acredito que o fato de ser pequeno não quer dizer que você não tenha que preocupar. Eu acho que vai te ajudar a alavancar o crescimento de uma forma mais sustentável. Eu concordo com você, né? Assim, depende do tamanho do negócio, né? Todo negócio tem risco e todo negócio pode dar certo. Não é verdade? Se a gente não medir isso bastante. E tem formas, né? Tem formatos de se medir esse mercado, de se conhecer esse mercado a fundo antes de realmente estar entrando nele. Lá na guia foi diferente? Como é que foi lá? Como é que essa implantação? Não, eu concordo bastante com o que ele falou, eu acho que ele está certo. Inclusive, a minha fala, ela parece romantizar um pouco o empreendedorismo, empreender. E, na verdade, eu ia até completar, falando que esse ponto, ele é muito importante, essa parte de você estar presente em casa e tudo mais, né? Você dominar ali os seus horários e tudo mais. Só que quando você começa, você percebe que tem uma balança, né? Você tem que pesar, porque, realmente, se você ficar só nisso, é uma romantização que não é sustentável. Né? Todo mundo quer faturar, né? Todo mundo quer atrair clientes, todo mundo quer vender. E essa parte, ela é bonita, mas ela não se sustenta. Então, eu concordo plenamente e eu acrescento ainda a questão da gestão, o empreendedor, ele não saber fazer a leitura das suas próprias capacidades. Eu vou dar um exemplo, porque isso é baseado na minha experiência. Então, para mim, faz muito sentido. Né? Como você disse, né? Eu, empresa, lá a gente fala urgência, que é uma agência. Então, é praticamente eu que faço tudo. Então, né, para quem vai empreender aí, já fica o recado, você vai ter que fazer tudo, tá, da sua empresa. Se você sair do CLT e abrir um negócio, né, o contra-cheque que chega, né, tudo é você que vai ter que fazer, tudo. Né? Então, você tem que saber quais são os seus maiores talentos, as suas skills melhores, vamos dizer assim, porque às vezes você vai precisar de ajuda. Tem isso também, né? Muitas pessoas... Obviamente que um negócio muito pequeno não tem condição de pagar um salário para um profissional e tudo mais. Mas às vezes uma parceria, uma sociedade, não sei. Mas no meu caso, por exemplo, eu identifiquei um gap comercial. Né? Eu sou um profissional de TI, como eu falei. Então eu sou muito bom em execução. Né? Eu executo muito bem. Eu sou muito bom em colocar o fone e fazer o trabalho que me pagaram para fazer. E eu nunca fui muito bom ou nunca me desenvolvi como comercial, como vendedor. E agora, como empreendedor, eu preciso vender. Né? Ninguém vai chegar para mim, bater na minha porta e falar, João, faz isso para mim. Não, eu preciso correr atrás. Então, nos primeiros meses, eu comecei a perceber que eu tinha essa dificuldade de prospectar. E depois de prospectar, eu ainda tinha um outro nível, que era a negociação, vender o meu produto. Lógico, eu estou buscando melhorar, né? Eu estou buscando, né,
saber fazer isso muito bem, porque isso é uma exigência, já que eu optei por empreender. É uma responsabilidade minha, eu preciso arcar com essa consequência, vamos dizer assim. Então, eu estou buscando melhorar com relação a isso, mas não é algo que se muda de uma hora para outra. Existem pessoas que têm um talento nato para vender, né? E o que eu vejo de erro hoje na gestão também é que as pessoas, os empresários, eles misturam muito as contas pessoais com as empresariais, né? Cai aquele dinheiro na conta da empresa, o empresário acha que ele está com o dinheiro e aí chega às vezes no final do mês, essa conta não fecha, né? Então, acho que tem que ter uma separação de contas aí, né? Que muitas das vezes as pessoas, né, os grandes empresários, até os pequenos mesmo, que tem que ter muito bem assim, a sua gestão na palma da mão, né? Porque você se perde no meio do caminho mesmo. Eu acho que até a empresa maior é até um pouco melhor, né? Porque ela tem várias pessoas em cada gestão ali, né? De cada negócio, né? Uma parte financeira, outra parte, né, de compras. Então, é mais policiado. A empresa pequena não, né? Ela já vai se perdendo ali no meio do caminho, né? Durante um mês. E aí, então, né, pessoal? Vamos fazer uma conclusão dessa primeira fase aqui, né? Que não basta você ter uma boa ideia, não basta você ser um bom profissional, você tem que cercar outras questões, principalmente a questão da gestão do seu negócio. Como iniciar um negócio, como você abre o seu negócio. Primeira dica, mercado, conhecer seus concorrentes, conhecer seus fornecedores, conhecer a dificuldade de quem já está no mercado. E daí, se você conseguir encontrar uma brechazinha, né, um porquê que você vai ser um pouco diferente ou vai fazer uma coisa melhor para dar sustentabilidade no início do seu negócio. Ô Lázaro, você acha que essa foi a grande jogada lá do Aécio? Descobrir um segmento dentro do ramo de construção civil que tinha pouco player no mercado e ele entrou e abraçou essa causa. Sim, sim. Você acha que foi um diferencial? Ele, como transportador, né, na época, ele enxergou esse nicho de mercado, né, porque em Belo Horizonte só existe, a fábrica é em Belo Horizonte, a fábrica só existe, ela não atendia consumidor final, né, então ele enxergou esse nicho, né, montou um depósito pequeno, né, ele já tinha um caminhão próprio, então aquelas grandes demandas ele colocava no caminhão próprio, né, carregava na fábrica e já entregava direto. E aí ficava aquele estoquezinho pequeno, né, que aí ele começou a pulverizar esse material para o consumidor final. Então, assim, acho que foi uma sacada, né, na época. E hoje, né, nós estamos nessa segunda geração aí e, graças a Deus, só temos que agradecer, né, pelo crescimento. Ô Luiz, você acha que o empreendedor, ele cria oportunidades ou ele aprende a enxergar essas oportunidades melhor? Eu acho que os dois casos, né? Não dá para você considerar uma coisa ou outra, né? Ele tem gente muito capacitada, e capacitada não estou dizendo que é só academia, não. Academia é fundamental, eu acredito, mas a pessoa sabe do negócio, consegue fazer uma boa leitura e enxerga a oportunidade e vai atrás dela. Outros conseguem criar uma oportunidade, né? Imagino que uma cidade igual Lagoa Santa, há 10, 15, 20 anos atrás, não existia nem tanta demanda assim para se ter um guia. Hoje, né, hoje tem gente sai de Belo Horizonte para procurar oportunidade de descanso, de lazer, de entretenimento lá. Então, eu acredito nas duas coisas, né? Há quem consiga enxergar as oportunidades e há quem consiga criá-las. Assim, eu concordo, né? Eu não sei se ficou claro, né, para todo mundo, a Guias é uma agência de marketing digital. Uhum. Então, a gente percebeu em Lagoa Santa um gap, né, vamos dizer assim, uma oportunidade de mercado para trabalhar com marketing. Lá tem muitos pequenos, né? Tem muitos clientes em potencial pequenos que não têm capacidade de pagar, né? De arcar com o gasto de um serviço de marketing de uma média grande empresa de BH, ou até de lá mesmo, porque tem algumas. Então, como você falou, né? Se o empreendedor ele cria oportunidade ou se ele aproveita, né? O que a gente está fazendo? O ideal, né, para a gente lá foi pensar em atender os pequenos dentro da capacidade deles. Porque quando a gente começou a se aproximar deles,
a gente percebeu que assumir contratos longos, porque no marketing normalmente você assina contratos de 6 meses, de 1 ano, ficava um pouco, eles se assustavam um pouco com o valor que eles tinham que arcar por 12 meses. Era uma responsabilidade que eles tinham que assumir. E aí o que a gente percebeu? A gente percebeu que eles tinham a iniciativa de cuidar das suas próprias redes sociais, por exemplo, que é um trabalho muito forte que marketing faz. Então a gente começou a pensar em produtos que se encaixavam na realidade deles. A gente faria, por exemplo, uma espécie de uma consultoria e entregaria para ele um produto que ele mesmo conseguiria cuidar da rede social dele. Assim, só estou querendo dar um exemplo aqui de que o que a gente fez? A gente observou o mercado e pensou, aqui eu acho que no tradicional a gente não vai conseguir alcançar os pequenos. A gente vai precisar mudar o nosso produto, a forma como o nosso produto é entregue, para que a gente chegue nele, né? Senão a gente nunca vai alcançar, ele nunca vai ser atendido por nenhuma empresa de marketing e a gente vai perder a oportunidade. Então a gente meio que observou o mercado e moldou o nosso negócio para atendê-lo. O que comprova aí um dos passos da gestão, né, Luiz? Assim, você identificou um público, você identificou um share, né, que a gente foi uma fatia de mercado ali, e vamos atacar aquela fatia de mercado ali para a gente transformar o nosso negócio numa coisa mais específica, né, Luiz? E eu acredito muito nisso, porque você pega uma inteligência, no caso aqui que a gente está tratando de marketing, e com um rateio do custo desse profissional altamente qualificado, você consegue ratear a sobrevivência, né, do profissional em várias empresas menores. Isso viabiliza a atividade do empreendedor, que está à frente do marketing, como também cria oportunidade dessas outras empresas todas poderem navegar nessas águas aí. Eu acredito muito nesse modelo de negócio, principalmente o Brasil hoje tem mais de 90% são micros e pequenas empresas, né? Em questão de faturamento. É um universo gigante. E as pessoas precisavam ficar mais atentas a isso. Existem possibilidades ao alcance de todos. Não é porque eu sou pequeno que eu preciso desconsiderar isso, não. Nós estamos aqui diante de um exemplo clássico, né? Tem ali um profissional qualificado e ele decidiu colocar seu conhecimento, rateando o custo que ele entende ser o justo, o correto para ele, e acessível a várias outras empresas. Tá martelando, né? Que coisa fantástica, né? O Luiz, que é um superintendente de uma instituição que acho que de empresários ali, mais inúmeros empresários, inúmeros empreendedores, gente pequenininha e gente muito grande, está trazendo esse recado muito legal para nós aqui. Olha, o tamanho do seu negócio não quer dizer que você tem que largar a mão da gestão. Não é o fato de eu ser um MEI que eu tenho que não conhecer e não dar importância a uma gestão bem feita. Essa talvez seja uma dica que nós vamos levar para todos, viu, Luiz? Já te agradeço aqui para outros programas. Ô Lázaro, me fala qual foi a decisão mais difícil que você já tomou depois que você falou assim, agora a Cical é minha. Não é fácil, né? Voltar àquele mesmo ditado de ser empresário no Brasil, né? É uma responsabilidade tamanha, né? Nós tivemos aí um período crescente, né? Que foi aquele período de Copa do Mundo. Foi um boom da construção civil no Brasil, né? Então, até o resto de material que ficava quebrado lá no estoque, o pessoal comprava daquele jeito porque a fábrica não dava conta, a gente como distribuidor não dava conta, né? O tamanho da demanda que foi no Brasil, né? Então, uma coisa assim, que você fica assustado. Você assumir uma empresa, né, que hoje a Cical ela é um nome muito forte, né? Muita gente já conhece como Bloco Cical, porque o bloco, na verdade, ele é bloco concreto celular autoclavado, né? Então, a marca já ficou muito forte, né? Muito conhecida. Mas passei por um desafio, né? Que foi a época de pandemia, alguns apertos, né? E aí veio a questão da gestão, né? Tivemos que dispensar alguns funcionários, né? Dentro do escritório ainda é mais tranquilo, né? Você conseguir pessoas. Agora, quando parte para o serviço braçal, né? Que
depende do ser humano ainda, né? Eu não tenho um caminhão que consegue chegar lá e descarregar dentro da obra, né? Eu preciso dessa mão de obra. Essa mão de obra hoje está difícil, né? E tocando no assunto aqui do marketing, né? Foi até bom, né? Essas trocas de experiência, igual nós estamos conversando aqui, né? Porque, de fato, esse tempo atrás eu até fiz um contato com uma empresa grande de marketing, né? Só que aí vem a questão do custo, né? E torna-se inviável, né? E a empresa hoje tem um site, né? Ela dá muito retorno para a empresa, mas o Instagram hoje, né? Que é uma ferramenta de venda, né? Não é que você vende ali pelo Instagram, mas é uma ferramenta de venda, né? A gente está meio que, como é que eu posso dizer, tá bem caseiro mesmo, né? Nós mesmos que fazemos ali algumas imagens. Hoje tem o IA aí que facilita um pouquinho, ajudando né? um pouquinho, né? Tá quebrando o galho, né? Mas a gente precisa ter um investimento nessa área de Instagram, né? Porque o site já tá pronto, já tá andando, né? Uma coisa que muita gente não entende, né? É que marketing é venda, né? O marketing, ele não é só aparecer. Muita gente liga o marketing a propaganda, a post, a fazer placa, sei lá. Qualquer coisa relacionada à propaganda, né? O marketing, ele é a propaganda aliado à venda. Se você não faz nada, né? Se você não programa uma publicidade ou qualquer coisa que seja aliado à venda na ponta, você não está fazendo marketing. Por isso é que ele é tão importante, né? O pequeno, ele faz o marketing do tamanho dele e o grande faz o marketing do tamanho dele. Mas todo mundo precisa de marketing, né? Você precisa convencer as pessoas com textos, com posicionamento, com vídeos, com imagens, de que o seu produto, eu não sei se o seu produto é melhor que o do concorrente, mas que o seu produto é bom, né? Esse é que é o ponto. Então, assim, o marketing, ele não pode ser visto apenas como propaganda, né? Ele não tá ali só para fazer você ter seguidores, para você ganhar likes, falando agora de Instagram, né? Ou para você receber visitas no seu site. Ele tá ali para fazer tudo isso e no fim você vender com isso, né? A estratégia, ela tem que ser resultado, né? E mais importante de tudo, previsibilidade, né? Se não tiver esses dois pontos, eu acho que o marketing, ele realmente é ineficaz. Ele vira só, como muita gente gosta de dizer, perfumaria, né? Ele vira só coisinha bonita que você está postando. Deixa de ser investimento e passa a ser gasto. Justamente. Verdade. Aí é custo, né? Aí vira custo. Vira custo, né? Hoje você fazer gestão, igual na minha época, quando eu comecei, com 18 anos de idade, eu tive uma academia chamada Corporal, ali um quarteirão abaixo do Silêncio Roxo. Qual que foi minha sorte? A sorte nossa. Nós entramos num negócio assim, com 3 meses nós estávamos quebrados. E a sorte foi que a Rede Globo entra com a novela Dancing Days, e a nossa academia era idêntica à academia da Globo. Com 2 meses nós tínhamos 1.800 alunos. Do nada, quer dizer, sorte pura, não foi nada de gestão, nada de planejamento. E éramos tão ruins em gestão que 1 ano e meio depois quase fomos presos. É verdade, porque apareceu um fiscal lá e falou: Jurandir e Augusto, nós éramos 3 sócios, Jurandir e Augusto, cadê o pagamento disso? Aí isso é o contador, então vai lá buscar. O contador montou uma pizzaria com o dinheiro nosso. Nossa. Não pagou nada, estou falando para vocês. O fiscal foi nosso amigo, ele podia levar a gente preso. Ele falou: não, eu estou vendo que vocês são 3 bobos, não sabe nada disso. Assim mesmo, vou ajudar vocês aqui. Nós pagamos tudo, porque graças a Deus nós estávamos ganhando bem, né? Porque senão também nós estávamos roubados. Sim. Então esse é o despreparo que eu falo muito. Eu fui essa pessoa que, né, com 18 anos de idade, tive uma ideia. A ideia foi minha. Vamos fazer uma empresa. Botamos uma academia com 3 andares, ginástica, sauna, tudo. E quase que nós fomos pro buraco. Quem aqui pensou em desistir? Só manter e crescer. A partir do momento que eu assumi a empresa, de fato, só manter e crescer. E o que é que te motiva lá? Qual que é a maior motivação hoje lá? Na verdade, você ter conhecimento daquilo que você faz, né, daquilo que você vende, é muito prazeroso. O Aécio falou comigo, falou: vou mandar o Lázaro aí, que o Lázaro conhece a empresa de cabo a rabo. É muito prazeroso. Então, assim,
quando eu fui para a empresa, foi um livrozinho mesmo, antigo, né? Aprendi tudo sobre o bloco, né? Então... Total da técnica aí, né, Luiz? Porque, de fato, é uma venda mais técnica, né? Não é igual um tijolo cerâmico, um tijolo... Não, nada contra, porque cada um tem sua função, né? Mas, de fato, é uma venda mais técnica. Então, você tem que ter conhecimento mesmo para você passar para o engenheiro, né? Para o pedreiro, até hoje mesmo para o consumidor, porque tem muita gente que ainda não conhece o material. Né? Então, assim, você tem que ter um conhecimento a fundo mesmo para você passar a confiança para que o cliente, né, compre aquele material. Já desistiu, quis desistir, como é que foi? Essa pergunta é muito boa, porque a minha experiência é um pouquinho diferente, né? Eu acho que eu sou o mais novo aqui de empreendimento. Eu acho não, né? Eu sou o mais novo aqui de empreendimento, né? A Guia tem 6 meses. Apesar de ser uma franquia, eu estou dentro de uma rede, mas a unidade Lagoa Santa é muito nova. A verdade é que a minha experiência é uma desistência por dia. Eu vou explicar por quê. Não estou sendo pessimista aqui, não. É porque o grande desafio que eu acho que, pelo menos foi comigo, não sei se com a maioria dos empreendedores é assim também, é conviver com a quantidade de não que você recebe. Né? Você vai conversar com 10 clientes em potencial e você vai ouvir, sei lá, 9 não, 8 não, ou até todos, né? Não sei. E eu não sei nem falar, mas aquela vontade de desistir sempre vem, sabe? Você pensa assim, será que eu realmente levo jeito para isso? Será que eu fiz a escolha certa? Dá uma incerteza, né? Ano passado, o meu salário caía certinho na minha conta todo mês, sabe? Uhum. Aquela conta que esse mês eu não consegui pagar e eu vou pagar só mês que vem, 2 juntas às vezes, ela sempre estava paga em dia. E aí, sempre tem essa, pelo menos pra mim, na minha experiência, foi sempre assim, tem aquela vontade de desistir, sabe? Só que você pesquisou tanto, eu passei tanto tempo pesquisando, assim, foi 1 ano e meio estudando o mercado, estudando o meu local ali, específico, a minha cidade, né? Que é Lagoa Santa, as exigências que o mercado tinha, as necessidades que o mercado tinha. Pesquisei oportunidades na internet, né? Rede de franquia, abrir empresa por conta própria, pesei tudo isso, optei pela franquia e toda essa pesquisa e toda essa fé, vamos dizer assim, né? Não religiosa, mas a fé de certeza que eu tenho na decisão que eu tomei, ela costuma superar essa vontade de desistir. Mas respondendo a sua pergunta, eu acho que todo dia. Todo dia, né? Eu falo assim, o cara que é seletista, as contas estão pagas ou não, mas vai depender do juízo dele, né? Se gastar mais do que ganha, tem problema. Mas se ele andar dentro do que ele recebe, as contas estão pagas no final do mês. E aí a gente que empreende, né? A gente já entra o mês devendo, é o contrário, né? Nós temos um custo fixo e temos que vender, né? Tem muita gente que tem contratos sólidos, né? Que ficam mais robustos, dá uma robustez na empresa melhor, mas quem vende igual o CSA, igual você, igual o Lázaro, e inúmeros lá nas Seminas, né? O cara entra o mês devendo. Ele tem um custo fixo ali, ele tem que pagar aquele custo fixo ali, mais o variável, né? Para ele ter resultado. Lá muita gente procura lá para desistir, Luiz, como é que já. Tem encontro de negócio lá, gente, que é uma reunião fantástica, onde os empresários podem trocar ideia, levar o seu negócio lá para dentro. É uma coisa muito legal. Realmente é um trabalho diferente que a Seminas faz. Está vivendo um momento muito bacana lá ao longo dos seus 125 anos de existência, né? A gente consegue estar num ambiente que se renova sempre, é impressionante isso. As pessoas que estão lá são de altíssimo nível profissional e até pessoal mesmo. O trato com elas é um negócio impressionante. Eu já tive relatos de empreendedor que me ligou querendo mandar o currículo porque estava encerrando a empresa. É o contrário do que nós estamos discutindo aqui e o que o João destacou aqui. Eu acredito que todos os dias o empreendedor tem motivo para desistir. Mas o que o Laércio falou da vontade, da crença naquilo que foi planejado, que foi estruturado,
e a dedicação é que fazem os empreendedores superar essas dificuldades. E essa dor, né, Luiz? Ainda vem uns 5 por 1 aí, né? Que as pessoas não têm. Não vamos nem entrar nessa seara, não, porque isso é um tema para outro programa. Né? Mas eu acho que vem umas medidas que é legal. Eu acho que é legal, mas a gente precisa estar preparado para fazer as coisas legais, né? Como você mesmo deu um belo exemplo aí. Não adianta nada ser CLT e gastar mais do que você ganha. Exatamente. Né? Eu acho que o Brasil tem outras prioridades maiores em termos de organização, de equilíbrio, de gestão, para poder Ontem seguir nós estávamos adiante. até discutindo, sem querer entrar muito nesse tema aí, porque, igual eu falei, é um programa, é outro programa a gente falar dessas questões de leis no Brasil, né? Mas eu imagino o seguinte, o empregado quer ganhar mais. Ele não quer trabalhar menos, não. Trabalhar menos não significa o quê? Eu vou continuar ganhando a mesma coisa que eu estou ganhando. Aí vou trabalhar um dia a menos. Tá certo, que vai descansar, não sei o quê. Mas não é esse o objetivo. O objetivo do nosso país é se remunerar melhor. Vamos pagar melhor para esse cara poder, né? E só vai pagar melhor se a gente trabalhar mais. Né? A gente usa muito o Uber, né? Quem hoje trabalha de Uber, você quer trabalhar de Uber? Você quer fazer um salário bom? Não adianta, você não vai trabalhar 8 horas, você não vai trabalhar 6 horas, 7 horas, você vai trabalhar 10, 12 horas, 13 horas. Né? Porque até as 24 até as 24, né? Então, o negócio ninguém quer ninguém escravo, né? Mas eu acho que o caminho, sei lá, vamos... Mas, gente, me diga uma coisa aqui, qual que é o fator de sucesso lá da Cical? Assim, juro, o nosso diferencial lá... Nosso diferencial hoje, né, pela questão da entrega em curto espaço de tempo, né? Então, assim, a gente tem logística própria que facilita muito, né? A gente manda esse material para todo o Brasil, né? Nós não temos a quantidade de caminhão suficiente para atender toda essa demanda, né? Mas a gente já tem muitos contatos de caminhoneiros, de motoristas, né? Que às vezes eu consigo entregar até em 24 horas, né? Dependendo de onde for a obra. Então, assim, o nosso diferencial, de fato, é a entrega bem rápida, né? E o preço competitivo também no mercado, né? Assim, existe uma fábrica aqui dentro, nós somos distribuidores, tem alguns lojistas que vendem, né? Mas a maioria de depósito compra conosco, né? Para poder revender esse material, né? Então, o nosso diferencial é aquele material rápido, a pronta entrega. Entendi. E lá dá? Bom, assim, eu diria que o grande diferencial da Guias é um produto, né? Quando eu comecei a pesquisar o que eu iria, né, em que eu iria empreender, eu escolhi a Guias justamente porque, além dela ser uma agência muito consolidada, né, é uma rede com 25 anos de mercado, tem franquia em todo o estado do Brasil, tem um grande diferencial que é trabalhar com IA, né? O marketing digital por si só, o que a gente está acostumado, né, de tráfego, de redes sociais, de site, de e-commerce e tudo mais, ele ainda vende, óbvio, ele ainda é muito necessário, só que existe uma concorrência, né? Existe muita gente que faz, né, igual e tudo mais. Você tem que se diferenciar de alguma forma. A Guias, ela tem uma ferramenta própria de inteligência artificial, é um ecossistema para atendimento, né? Eu sei que existem outros, tá? Mas, por exemplo, né, o atendimento de uma empresa muito puxado, né, no WhatsApp, muitos contatos, muita gente chamando, você precisa de uma inteligência artificial para não sobrecarregar o atendente, às vezes responder perguntas que não vão gerar venda, são perguntas só de dúvidas mesmo, que a IA pode fazer isso pela empresa. Essa inteligência artificial que faz o atendimento para o WhatsApp joga para um CRM que também é automatizado, então qualifica leads, enfim, faz todo um trabalho ali de organização de clientes para depois fazer follow-up, campanhas e finalizar também, resultar também em venda. Então eu acho que esse é o maior diferencial, é uma ferramenta de vendas e atendimento utilizando inteligência artificial, toda integrada. Eu não preciso usar uma IA para o WhatsApp de um, o CRM de outro, outro sistema, enfim, de terceiros, né? É tudo dentro de um pacote só, que é o Guias IA, que é da própria rede. E por que eu acho que isso é um diferencial muito grande? Porque você pode me perguntar, né, João, existem outros? Existem vários. Só que a diferença é que esse é nosso. Então, o suporte é um grande gargalo nesse caso. Se você vai contratar, por exemplo, um CRM que tem IA muito grande do mercado, às vezes nem brasileiro o tempo de resposta que você tem é muito longo, às vezes você tem que abrir um ticket, o atendimento não é tão pessoal. No nosso caso, a gente tem um atendimento nosso. Então, se você contratar comigo a ferramenta, eu que vou conversar com você.
Se você tiver um problema, você vai falar comigo e eu vou te dar o suporte e a gente vai sair do outro lado com a sua resolução. Eu acho que esse suporte é o grande diferencial, sabe? Muita gente reclama de contratar sistemas de IA e não ter suporte suficiente para agilizar o atendimento dela. No nosso caso, é nosso o suporte. Esse é outro ponto, pessoal, que a gente tem que ter muito claro quem está empreendendo, né? Fator crítico de sucesso. Né? Você tem que identificar dentro do seu negócio quais são os fatores críticos de sucesso. Por que a pessoa está te procurando? Por que o seu negócio está dando certo ou por que ele está dando errado? Luiz, você que vive lá com muitos empresários, com grandes e pequenas empresas, qual que é o segredo, Luiz, para a pessoa crescer e manter a qualidade de vida do empreendedor? Que hoje é um grande problema, né? Problema de estresse, problema de né? Burnout aí, todo mundo. É o segredo? Pô, se eu soubesse... Se eu soubesse... Tava rico, né, Luiz? Eu acho que sim. Mas olha, é muito difícil. Mas um diferencial que você acha? Eu estava lembrando aqui, no início da nossa conversa, quando houve os comentários, né, pô, eu posso ter um tempo a mais com a minha família, aquela coisa toda, mas a gente pode ter causado a impressão de que trabalha-se menos. Eu estava querendo dar a impressão contrário. Exato. Eu ia fazer uma pergunta para os dois. Qual foi a última vez que vocês trabalharam 8 horas num dia? Exatamente. Você foi muito mais do que 8, 9, 10, 12 horas num dia. A responsabilidade é muito maior, né? Nós podemos imaginar, por exemplo, só como a título de reforço do que o Luiz está falando, um supermercado BH que hoje está com 600 lojas. Como é que dorme? Que hora que para de trabalhar? Você imagina quem está lá não é? para cuidar disso. Então, é muito difícil, mas eu acho que a recompensa, né? E aí são vários tipos de recompensa, né? A recompensa financeira, a recompensa de você ver o resultado do que você planejou acontecendo, de você poder proporcionar algo melhor para você, para sua família. São vários tipos de recompensa. Isso aí é que te dá esse gás para você enfrentar tudo isso que você disse. Eu não enxergo um empreendedor que, começando ali, ele consiga qualidade de vida no início do negócio dele. É muita ralação, é muita transpiração e tem que ser desse jeito, porque senão o negócio não decola. Senão não vai para frente. É aquela velha história, o olho do dono, né? Que engorda o negócio. Porco, né? Não tenha dúvida. Pessoal, vamos lá. Como manter essa eficiência lá, o Lázaro? Que hoje, com esse grande dificultador que é a mão de obra. Então, conforme eu vejo 2 pontos muito críticos, gente, assim, hoje, né? A questão da mão de obra e a questão dos impostos. Que o empresário hoje está pagando. Mas vamos na mão de obra. A questão da mão de obra, né? Conforme foi até falado aqui, né? A empresa hoje, de fato, a gente tem que pegar como se diz, no chifre do boi mesmo, né? Então, eu sou uma pessoa que eu vendo, eu sou uma pessoa que eu pago a conta, eu sou uma pessoa que eu tenho que ir lá no pátio dirigir empilhadeira, só não dirijo caminhão, né? Mas quando precisa manobrar dentro do pátio lá também, fazer algum ajuste, a gente faz, né? Então, de fato, essa demanda de mão de obra, né? Hoje ela me prejudica um pouco, né? E fora a questão de imposto, né? Eu tenho casos, né, 1, 2, 3 vezes, de mandar um material para Teresina, onde esse material lá ele é isento de ICMS. E aí o cliente tem que pagar, ou eu tenho que pagar uma guia antecipada, porque se chegar no posto sem essa guia, o caminhão fica retido e só libera a hora que a guia está paga. Você vê como é que é a coisa no Brasil, né? Então, assim, o material ele não deveria ficar retido no posto fiscal, mas acontece, coisa do Brasil. Você tem que pagar o imposto aqui e o cliente ainda pagar o imposto, né? Você não vai falar não, porque você disse que não tem mão de obra, né? Então, justamente. Você não depende dela, né? Eu ia falar isso. Você tá assim, feliz, pô. Tô, por enquanto, sim. Assim,
eu até queria, sabe? Até queria ser já maior e tudo mais, mas eu acho que tudo tem o seu tempo. Preciso também de um pouquinho de gestão para crescer correto, né? Não querer pular as etapas. Mas sobre mão de obra especificamente, eu não tenho problemas, porque eu não tenho, né? Atualmente eu não tenho funcionários e tudo mais. É basicamente eu e a minha esposa, nós dois que trabalhamos na Guia-se. Mas como que funciona, vamos dizer assim, se eu precisar, né? É por contrato mesmo com algum parceiro. Né? Eu já tive necessidade, já fechei contrato. Não é terceirização. Já fechei contrato em que o que o cliente queria, eu não conseguiria fazer por tempo mesmo, ou por conhecimento, né? Eu precisaria de um especialista e tudo mais. Então, eu contratei uma pessoa, a gente fez um contrato, ele entregou o trabalho para mim e encerrei o contrato ali. Então, nesse ponto, eu ainda não tenho nenhum tipo de dificuldade. Mas você falou dos impostos. Impostos, aí sim, né? Impostos é um desafio absurdo, assim, para o empreendedor, né? É o sócio majoritário. A gente... o sócio majoritário. Eu acho tão engraçado algumas coisas... Se você somar os impostos todos, é o sócio majoritário de todo mundo. Eu acho algumas coisas muito engraçadas, assim... Não sei se isso é particular do Brasil, não sei se você sabe algo sobre isso, pode responder. Parece que existe o governo, eu não sei quem é, tá? O órgão que regulamenta isso, quer dificultar o empreendimento. É tanta coisa. A operação, né? A operação. É tanto imposto, é tanta taxa, e você está começando, sabe? Você tá óbvio que existe um meio hoje, você pode... mas o teto é tão baixo, né? Rapidamente você estoura ali o faturamento e tal. Então você já passa de uma taxa que era... Eu não sei exatamente hoje quanto tá, talvez vocês saibam, de 5% a 30% de taxa, sabe? Numa nota, de repente. Então, assim, vem aí a reforma tributária. Então, assim, são realmente guerreiros, assim, sabe? São pessoas, guerreiros e guerreiras, que existem várias empreendedoras excelentes que eu conheço e tal. Então, assim, são realmente muito corajosas as pessoas, sabe? Admiro muito. Mas eu vejo um ponto, sabe, pessoal? Eu vejo um ponto que é fundamental. E eu acho que a gente precisa ter esse entendimento melhor, que é exatamente o papel da Seminas. Eu estou conhecendo agora. Eu estou impressionado. Lá devem ter 15 plataformas de reforma, de proposta como é que chama? Não é do estatuto, não, é da 15 em cima reforma do Estado? A reforma do Estado. Então, assim, todos nós, empreendedores, temos que estar lá. Sabe? Temos que ladear essas propostas, temos que conhecer, temos que participar. Sabe? Porque é fundamental. Mão de obra, a questão tributária, né? A questão de regulamentação, essa mudança dos impostos agora, que vai vir aí, né? A gente tem que se associar para dar conta, não é isso, Luiz? Que é o papel lá das Seminas, né? Existem algumas entidades de classe em Belo Horizonte, mas eu sou suspeito para falar, como a Seminas, não. Nós temos lá alguns itens que compõem a pauta institucional desse ano, né? A reforma do Estado brasileiro, que foi uma proposta, um projeto que a Seminas fez ao longo de 2 anos e meio de reuniões, discussões com pessoas de alto nível, né? Técnico, até políticos, discutindo quais reformas são mais urgentes para a gente poder melhorar a condição geral do país, né? A Seminas considerou a mais importante a reforma da educação, né? Que é onde tudo começa. Além disso, nós trabalhamos também a reforma tributária, o fim da escala 6x1, a NR1 que está aí, começou agora no dia 25 de maio, e também agora a economia circular. Então, são pautas institucionais que a gente discute. Nós temos lá 22 conselhos empresariais das mais variadas áreas que sempre estão dando suporte para a nossa diretoria nos posicionamentos institucionais. Pessoal, estamos chegando ao final do nosso programa. Queria agradecer muito a presença de todos. Lázaro, muito obrigado. Queria que você deixasse uma dica aí final. O que um grande empreendedor, aquele cara que está querendo abrir o seu primeiro negócio, o que seria muito importante no seu ponto de vista? Bom, Jurandir, eu que agradeço aqui, né, pelo espaço, né, de estarmos aqui discutindo, né, essas questões de empresa, que é muito importante, né? E o que eu deixo de
na verdade, de ideias, né, para a pessoa que vai empreender, né, é conhecer de mercado mesmo, né, conhecer do produto que você vai comercializar, né, porque, conforme nós falamos aqui mais cedo, né, ser empresário no Brasil é uma batalha, é um grande desafio. Então, assim, você tem que conhecer de tudo, né, desde o produto, né, instalação, o que você vai precisar, né, porque o financeiro também no inicial ela faz a diferença, né, às vezes você não tem um capital, né, para poder iniciar, então ter um conhecimento no contexto geral, né, para você ser um grande empresário e ter sucesso no futuro. Ô João, muito obrigado aí pela sua presença, sucesso lá com a nova empreitada, né, e você, qual que é a dica aí que você deixa? Bom, Jurandir, muito obrigado, tá? Pela oportunidade, pelo convite. Bom demais aprender com empreendedores de sucesso. Muita coisa mesmo para aprender. Bom, a minha dica do sucesso é a dica que eu vou usar para mim mesmo, porque eu quero ser um empreendedor de sucesso, né? Eu quero chegar lá. É uma palavra, resiliência. Né? A caminhada de empreendimento, né? De se tornar um empresário, ela é muito árdua, ela é muito desafiadora. A gente realmente dorme algumas vezes imaginando que não é pra gente, mas tenha fé, né? A fé no sentido de crença mesmo, de acreditar no seu plano de negócio, na sua pesquisa, e tenha coragem para colocar isso em prática, que vai dar certo, né? Vamos sair do outro lado. Luiz, brigadão pela presença, transmita meu abraço todo, obrigado Carla aí também pela presença, viu? Agradece a todo mundo lá. E a sua dica de ouro aí, Luiz? Você que escuta tantos empresários. Jurandir, eu primeiro queria te agradecer pelo convite, que muito me honrou. Agradecer também o espaço da Rede Catedral, que abriu essa oportunidade aqui para nós. E a dica que eu dou não poderia ser diferente, né? Para conhecer mais um pouquinho da Seminas. A Seminas tem um ambiente para tornar essa jornada do empreendedor mais leve, sabe? Nós somos um parceiro importante nessa fase, em todas as fases eu digo, né? Nós temos associados de todos os portes, mas para quem está começando nós temos um carinho, uma atenção e algumas situações que podem tornar essa jornada bem mais fácil de ser alcançada. www.seminas.com.br. www.seminas.com.br. Um abraço, gente. Fica com Deus. Até o próximo programa.